Vamos começar pelo estilo do presidente da República, Eduardo Bolsonaro. Nada a ver com aquele Jair. baixo clero, né, que era pouco conhecido. Agora ele é presidente da República. Como é que você o definiria? Um populista de direita? Seria suficiente essa definição? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Olha, eu queria lembrar o seguinte, chamar a atenção para o seguinte. O estilo de um presidente ganha mais destaque quando os resultados de um governo aparecem ou não aparecem. Então vamos pegar o seguinte. Pega o estilo do ex-presidente José Sarney. Esquece o governo do ex-presidente José Sarney e pega o estilo do ex-presidente José Sarney. É difícil achar alguém que tenha agido de forma mais composta do que o ex-presidente José Sarney. Me refiro ao respeito na forma de falar, ao cuidado ao se referir à oposição. A liturgia do cargo. Né? A liturgia do cargo, expressão que ele vivia repetindo. É preciso reforçar a liturgia do cargo e tal. Como é que o governo Sarney é lembrado? Não é como um governo extraordinário, não é como um governo de grandes conquistas, não é assim que o governo Sarney é lembrado. E, no entanto, a atitude pessoal do ex-presidente José Sarney é impecável. Impecável. Nesse sentido, me refiro ao estilo, ao jeito, à forma de falar, se comportar, à qualidade das declarações, etc. No entanto, um governo é lembrado pelos seus números, pelos seus resultados, por aquilo que ele entrega, por aquilo que ele faz. Grandes declarações. O Collor assumiu a presidência da República, dando declarações, algumas delas muito interessantes, sobre a economia, sobre o fechamento da economia, sobre a necessidade de abrir, sobre a transformação que o Brasil teria que passar. E, no entanto, como é que a gente lembra do governo Collor? O governo do Jair Bolsonaro está começando, tem 6 meses apenas, é um governo de 4 anos, e a gente está acompanhando dia a dia as declarações do presidente. Então isso chama atenção e os números, os resultados não apareceram. Então, com 6 meses, podemos sempre alguém dizer, não, pera, só tem 6 meses. Claro, então 6 meses não dá para você querer que o desemprego que estava na casa de 12,7 agora tivesse em 5. É evidente que não. Mas o governo Bolsonaro será lembrado, seja um governo de 4 anos, seja um governo de 8 anos, por seus resultados econômicos e não pelo seu estilo. O estilo pode ser mais agressivo, menos agressivo, mas ele precisa de resultado econômico. Em que fase a gente está? A gente vê uma fase em que o presidente fala muito, sem que ele use necessariamente essa expressão sempre, mas ele está num festival de abertura de caixas pretas, né? A caixa preta do BNDES, ele falou, vamos abrir a caixa preta do BNDES. Aí ele fala de Fernando Noronha, vamos abrir a caixa preta do turismo de Fernando Noronha, a taxa de R$100. Aí vem a caixa preta do INPE, aí vem a caixa preta da Ancine, aí vem a caixa preta dos conselhos, e tem uma série de caixas pretas que ele diz que tem que abrir, e vai discutindo cada um dos pontos, caixas pretas e tal. E, no entanto, o nosso grande desafio é conseguir abrir a caixa de ferramenta das pessoas que trabalham, para que elas possam voltar a parafusar na parede as coisas que elas vendem, para que as serralherias consigam vender suas esquadrias, né? Para que as lojas que vendem peças consigam vender peças, que é reativar a economia brasileira. Hoje você tem um presidente nos Estados Unidos que fala, é agressivo, lembra muito o estilo do Jair Bolsonaro, mas é um presidente que está com um desemprego de 3,7%, ou seja, pleno emprego, e a economia crescendo. E aqui a gente tem um desemprego de 12,5% e a economia parada, 0,8%. É uma economia parada, posto que a sociedade vai crescer, o país vai crescer 0,7%, a população vai crescer 0,7%. Se a economia vai crescer 0,8%, a renda este ano vai crescer 0,1%. Posto que a gente perdeu renda nos últimos anos, a gente está andando de lado.
Se a gente continuar assim andando de lado, ele pode ser agressivo, como pode ser simpático, como pode ser ao estilo Sarney, não vai mudar nada. Então eu queria separar o estilo do presidente dos resultados. O que importa são os resultados. Agora, o estilo de ontem tem de entrar também na sua consideração aí que aconteceu na Bahia, hein? Então, o episódio de ontem, vamos olhar para ele, só terminando meu raciocínio. O estilo, no entanto, não contribui para juntar as pessoas em volta em torno de uma solução. O episódio de ontem é típico. Ele tem razão na frase que ele disse que quem pagou a reforma do aeroporto foi o contribuinte, né? No entanto, houve uma discussão entre ele e o governador da Bahia sobre quem era o responsável por aquela obra. Existe no Brasil uma cultura de inaugurar tudo, né? A gente inaugura terminal, a gente inaugura pedra fundamental. Tem cerimônia para lançamento da pedra fundamental. O que é uma pedra fundamental? É um pedaço, é uma referência para a gente saber onde vai ficar a obra, que a gente sabe que vai sair mais caro, que a gente sabe que vai demorar mais tempo. Pega o aeroporto de Vitória, não Vitória da Conquista, mas o aeroporto de Vitória do Espírito Santo, demorou 16 anos para ser concluído. Um aeroporto que demorou 16 anos para ser concluído. Teve pedra fundamental, teve inauguração de pedra fundamental e teve consumo de dinheiro numa quantidade absurda. E ontem ficou uma disputa entre o presidente da República e o governador da Bahia em torno de um aeroporto. Qual é a importância disso? Então isso não contribui. Definitivamente não contribui, como também não contribuiu a atitude do governador da Bahia, que não foi ao evento. Mas o meu ponto central é: presidentes da República são referência para o país. A gente tem que olhar para ele e ter a tranquilidade de que o Brasil está em boas mãos. Então, uma palavra de paz e não de guerra contribui para a gente olhar e falar: não, estamos tranquilos, podemos seguir em frente. E isso não está acontecendo. Essa palavra de paz não vem. Vem uma palavra de desafio. Se o desafio do presidente produzir uma queda no desemprego e um crescimento econômico, olha, tá bom, vai entrar para a história, ó, tá lá, tem um estilo mais agressivo e tal. No entanto, se ficar nisso e a economia não andar, ele vai ser lembrado por ter sido um governo que não conseguiu atingir seu objetivo e, além de tudo, ainda foi um presidente da bravata. Isso não é bom para ele.